Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para começar um novo estudo aí, não é mesmo? Nós vamos começar a dar uma olhadinha nesse livro 2 seu, que já são conteúdos para o segundo semestre, certo? Então nós acabamos sendo que esse segundo semestre, ele vai ter basicamente 2 unidades no livro. Nós vamos buscar aí em 8 encontros, pelo menos dar jeito em ver alguns conceitos básicos dessa primeira unidade, certo? Do capítulo 1, capítulo 1 da unidade 1. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós vamos nos preocupar aí é essa questão do espaço rural. Principalmente aí dar uma atenção maior a esse espaço rural quando nós falamos da questão do Brasil, né? Espaço rural brasileiro, ele é de uma complexidade extremamente grande. E por outro lado, nós também não devemos nos esquecer que ele merece uma atenção muito especial. Por que vai merecer essa atenção tão especial assim? É simples. Nosso país ele é de uma extensão territorial muito grande, muito significativa, certo? Além disso, nós temos algumas características físicas no nosso país, que elas são características muito importantes. Perceba, não temos grandes dificuldades climáticas no que diz respeito à prática da agricultura. Talvez, com exceção do sertão nordestino semiárido brasileiro, né, a escassez de água ali, as demais regiões brasileiras ela apresentam um clima muito propício à atividade agrícola, certo? Somado a isso, o que nós encontramos? A extensão do nosso território, né? Somos um dos países aí com maior extensão que nós temos no planeta. Então, a hora que a gente começa a somar tudo isso, o que é que nós percebemos também? Nós acabamos percebendo aí que a atividade agrícola quase que naturalmente ela passa a ser o quê? Ela passa a estar muito presente no nosso cotidiano. Então o que a gente vai buscar fazer nesse conjunto, nesse primeiro momento aí, é entender um pouquinho mais o que é esse espaço rural e quais são suas principais características. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Primeiro a gente vai começar a dar uma olhada aqui no quê? Em uma coisa que é importante para nós, que são as chamadas classificação dos imóveis rurais brasileiros. Então nós acabamos percebendo que as propriedades rurais no Brasil, elas possuem uma quantidade, uma diversidade, que elas são muito grandes e significativas. Então a gente vai partir aí dessa ideia. Como é que nós podemos fazer uma classificação dessas atividades? Vamos lá ver como que é isso? Então tá aqui, ó. Eu trouxe em forma de texto, que eu acredito que dessa forma fica muito mais fácil a gente entender. Primeiro, o que a gente pode considerar como sendo um imóvel rural, né? Imóvel rural é toda aquela propriedade, por assim dizer, que mantém a exploração extrativista, pecuária ou agroindustrial, né? E essa propriedade ela pode ter uma exploração, por assim dizer, que pode ser pública, que pode ser estatal ou pode ser privada, né? Então tem uma atividade de agropecuária, agroindústria, extrativismo, opa, tá no pacotão aí, como sendo um imóvel rural, tá? Só que existem diferentes formas de nós classificarmos esses imóveis rurais, certo? Por exemplo, existem as chamadas empresas rurais, propriedades com área de até 600 módulos rurais. Opa, aí já apareceu alguma coisa diferente. O que é um módulo rural? O módulo rural, segundo a legislação brasileira, a lei no Brasil, não é nada mais, nada menos que uma determinada parte do território, uma determinada propriedade rural. Que dessa propriedade, uma família de 4 pessoas pode tirar o seu sustento. Mas qual é a medida dessa propriedade? Não existe. Se essa propriedade é perto, por exemplo, de um grande centro urbano,
ela vai ter uma área menor que uma propriedade lá no meio da floresta amazônica, certo? Mas voltando ali então, a empresa rural é isso, ela tem que ter até 600 módulos rurais, né? Apresentando produtividade, pastagem, reflorestamento, área de cultivo e assim por diante. Imagem ao lado aí, provavelmente é uma empresa rural dessa, o que é diferente do chamado latifúndio por exploração no Brasil. O que é esse latifúndio por exploração, né? Olha lá, ó, também é uma área de até 600 módulos rurais, mas ao contrário do que acontece com as empresas rurais, o chamado latifúndio por exploração, ele não está sendo utilizado, ele não produz, ele não é explorado. Ou se é, com uma ineficácia muito grande. Ah, você tem 600 módulos rurais, solta uma vaquinha, ó, está produzindo. Não, não é por aí que funciona. Correto? Daí nós temos ainda, ó, latifúndio por dimensão, que são aquelas áreas superiores a 600 módulos rurais, né? Pode chegar aí a fazer o quê? Ela é basicamente explorada pelas gigantescas agroindústrias. Daí nós temos ainda as pequenas propriedades, minifúndio. Toda e qualquer propriedade com área menor a de um módulo rural, e a propriedade familiar, né? Que é aquela propriedade que nós acabamos encontrando o quê? A agricultura familiar, a propriedade familiar, ela é uma agricultura, uma propriedade que ela acaba apresentando o quê? Mão de obra, basicamente, da família e que dali tira o seu sustento, certo? Então já quero que você vá guardando com você essa informação aí, que quando nós falamos em propriedade no Brasil, devido até mesmo à imensidão do nosso território, nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo aí que esses imóveis de grande área são sempre uma marca muito registrada que existe no território brasileiro. Tá? Mas mesmo assim, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que existem algumas diferenças. Quando nós falamos em estrutura fundiária brasileira, em que consiste uma estrutura fundiária brasileira? Uma estrutura fundiária brasileira, ela não é nada mais, nada menos do que aquilo ou aquela forma como nós tratamos de distribuir a terra no Brasil, certo? Então a primeira coisa, já lembrando daquela tela anterior, que eu quero que fique guardado na sua cabeça aí, é a seguinte ideia. A estrutura fundiária brasileira, a gente pode resumi-la em uma expressão. O que significa essa expressão? Concentração, né? Então nós vamos ver com muito mais calma isso. O que isso significa? Que concentrado, nós vamos encontrar que você tem uma pequena parcela de proprietários rurais, que eles detêm uma área gigantesca, são os grandes latifundiários. Onde, por outro lado, nós acabamos sendo o que também? Você tem uma parcela muito grande de pessoas que não vai ter acesso à terra. Então, quando nós vemos as coisas dessa forma, e é assim que elas estão funcionando, o que é que nós acabamos concluindo? Nós acabamos concluindo que a terra é muito mal distribuída no Brasil. E se ela é uma terra muito mal distribuída, o que acaba acontecendo com ela? Acaba acontecendo que ela retrata um campo, por assim dizer, atrasado. Por que é que eu estou chamando a sua atenção por isso? Porque hoje, se a gente for em qualquer país rico e desenvolvido, em que o campo seja fortemente marcado pela presença de uma agricultura, de um ambiente de negócios mais moderno, a gente vai ver inexistência do latifúndio. Você vai num país, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, só a título de exemplo, que tem uma das agriculturas mais modernas do planeta. Também é um país de gigantesca imensidão territorial. Latifúndio? Não. Pequena e média propriedade.
Você pega todos os países ricos e desenvolvidos da Europa, presença de latifúndio? Também não, né? Agora você vai, por exemplo, na América Latina, na África, em parte da Ásia, esses latifúndios eles sempre estão aparecendo ali. Então essa é uma marca, e uma marca extremamente forte que nós encontramos aí na agricultura. E isso é facilmente percebido se você for dar uma olhadinha nesse nosso mapa. O que é que acontece com esse nosso mapinha aí? Estrutura fundiária, concentração de latifúndios por total, né? Então olha lá, ó. São 25% da estrutura fundiária concentrada aqui, 41 no Nordeste, 75 no Nordeste, 33 no Sudeste e 33 aqui. Então nós sabemos que essas regiões, principalmente a região Sudeste e a região Nordeste, a região que nós conhecemos por Centro-Oeste e Nordeste, é que apresenta uma concentração aí, que é uma concentração muito mais significativa, tá? E outra coisa que é importante a gente analisar é como é que se estrutura o trabalho, a organização do trabalho. Então o tal do trabalho familiar, já te expliquei, é quando você tem o quê? É basicamente a mão de obra da família que está ali, tratando de apresentar o trabalho, praticar esse trabalho. O proprietário é o dono, arrendatário, né? Arrendar uma terra é quando vai se fazer o uso de uma terra de terceiro, só que você paga em espécie, em dinheiro, como isso se fosse o quê? Claramente um aluguel. Ainda existe o quê? Os parceiros. No caso dos terceiros, por exemplo. Quem seriam esses terceiros? Aqueles que pagam pela utilização da terra de uma outra pessoa, não como dinheiro, como arrendatário, mas sim na forma do quê? De parte da produção. Quase que uma relação feudal, se a gente for pensar, né? Existem trabalhadores temporários, aqueles que vão lá, trabalham um dia aqui, outro naquela propriedade, e também os trabalhadores permanentes, que são relações mais modernas de trabalho, marcadas principalmente pelo trabalho assalariado aí. Fica para você pensar algumas coisas, dá uma olhadinha nos exercícios da página 1 a 4, no exercício 1 a 4 da página 211. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.